Olha, sinceramente, esse ano, pelo jeito, ninguém vai ficar vivo aí por falta de fortes emoções. É um ano de fortes emoções. Tem sido assim, né? Desde que o Bolsonaro saiu do governo, mas essas informações que começaram a viralizar a partir do meio da tarde de hoje, eu estou falando com vocês segunda-feira, dia 25 de março, 5:30 da tarde, céu azul em Porto Alegre, sol forte, brilhante de outono, temperatura amena, como a gente gosta no outono. Pois bem, quase passando do meio da tarde desta segunda-feira, dia 25 de março, eis que surge uma notícia que muitos jornalistas classificam de bomba. Olha, uma bomba. Eu acho que é uma bomba mesmo. Olha, tem muita água rolando por baixo dessa ponte aí e as novidades parece que a todo momento estão surgindo aí. Essa de agora é essa informação do New York Times, uma reportagem enorme, cheia de vídeo, de fotografia, mostrando ali o Bolsonaro entrando na embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro. Um carro preto Honda, dois seguranças. Ele entrou ali dia 12 de fevereiro de noite. As imagens, aliás, o próprio Bolsonaro confirmou isso aí depois, né? Foi lá, ficou lá dia 12 de noite, dia 13, dia 14 ele saiu no início da tarde. Saiu com a mochila nas costas. Os vídeos mostram grande movimentação na embaixada ali. É a notícia do dia, porque, claro, isso tudo remete à percepção de que o Bolsonaro foi se refugiar lá na embaixada, né? Por quê? Porque 4 dias antes o ministro Alexandre de Moraes confiscou o passaporte dele. Bom, se ele foi buscar asilo ali, ficou 2 dias ali, por que não pediu asilo? Saiu dali e poucos dias depois foi lá para a Avenida Paulista fazer aquele comício. Então tem coisa aí. O Bolsonaro disse que não é nada, não, que eu fiquei lá 2 dias hospedado a convite do embaixador lá para trocar ideias a respeito do que está acontecendo no mundo, né? Bom, talvez. Por que a embaixada da Hungria? Porque, sabidamente, o primeiro-ministro da Hungria, o governo da Hungria, é um governo de direita na Europa e é ligadíssimo Bolsonaro. Isso até explica por que razão ele foi parar lá. Mas isso não explica por que razão ele ficou lá 2 dias inteiros, dormiu lá. Tudo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca ouvi falar de alguma personalidade brasileira ou estrangeira que no seu próprio país tenha ido passar 2 dias lá na embaixada, dentro da embaixada. Claro que eu estou acompanhando de perto todo esse noticiário aí e acho que tem muitas outras informações aí a respeito desse caso aí que está viralizando nas redes sociais. A mídia está ouriçada, a oposição lulopetista já está chamando o Bolsonaro de covarde, estava fugindo. Primeiro ele tinha fugido para os Estados Unidos, né? Ficou lá 2 meses, voltou para o Brasil. Pô, mas o cara não tinha fugido? Como é que voltou para o Brasil? Agora não, ele ficou 2 dias na embaixada. E saiu da embaixada. E foi fugir. Foi se asilar. Ele disse que não. De qualquer maneira, não somos apenas nós que estamos curiosos. Porque a Polícia Federal, agora há pouco, não sabia de nada. Ficamos sabendo agora através do New York Times. Anunciou que vai abrir um inquérito para saber por que razão Bolsonaro esteve na embaixada. Se ele for chamado, ele vai dizer o que os seus advogados disseram há pouco. Numa nota que eu publico, inclusive, na íntegra no meu blog polibraga.com.br ali. Fui lá na embaixada, a convite do embaixador, fiquei lá 2 dias batendo papo com eles a respeito da situação internacional. Simples assim. Simples assim.
Bom, o jornal... Agora, o que me chamou muita atenção, eu estou registrando no meu blog, polibraga.com.br, é o seguinte, na minha avaliação, isso aí revela, sobretudo, um escândalo de espionagem internacional, né? Porque o jornal, o New York Times, está publicando cenas de câmeras da própria embaixada. Se isso não é espionagem internacional, então eu não sei o que é. Né? Ou seja, a Polícia Federal deveria investigar, e o Itamaraty também, quem é que violou esse espaço inviolável da embaixada. Então, embaixada nenhuma aqui no Brasil mais está livre desse tipo de espionagem. Pô, tá tudo publicado ali no New York Times, no meu blog também. Os vídeos, o Bolsonaro chegando, os funcionários trabalhando lá dentro, levando cafeteira para o Bolsonaro, levando roupa de cama. Como é que isso foi parar na mão do New York Times? Ninguém tem interesse em saber disso aí, não. Porque, olha, o Itamaraty tem que saber que história é essa aí. Né? Como é que é isso aí? Então, ninguém mais... Nem embaixador tá mais seguro no Brasil, né? Pois bem, olha... O jornal americano diz que examinou as imagens das câmeras de segurança da embaixada. Diz claramente isso aí. Eu estou publicando, inclusive, na íntegra a reportagem deles. Mas não conta de que modo teve acesso a elas. Mas, além disso, o jornal diz que conseguiu dados de satélite. Também sem informar de que satélites eles estão falando. Que satélites são esses, cara pálida? Que história é essa de satélites vigiando aqui, espionando embaixadas localizadas em Brasília, no Brasil? Satélites? O Brasil não tem satélite espião. Então, quem é esse satélite espião aí? É russo? Não, russo não é, né? É americano, claro, né? É óbvio que é isso aí. Tem que explicar então aí, hein? Olha, essa nossa mídia tradicional aí que se apressa a dar essas informações aí, não questiona esses dois dados que eu considero importantes, né? Primeiro, como é que vazaram esses vídeos das câmeras de segurança da embaixada? Como é que vazou isso aí? Quem vazou? Com que objetivo? E o segundo, né? Que dados, que satélites são esses a que se refere o New York Times? O que esses satélites estão espionando aqui no Brasil? Isso aí, a nossa mídia aí não está tratando disso, não. O Itamaraty não está discutindo nada sobre isso. A Polícia Federal não está investigando isso aí. Bom, eu quero ler para vocês aqui, para finalizar, a nota dos advogados do Bolsonaro. Olha, prestem bem atenção nesse texto aqui, que é enxuto e curto aqui, né? Não é irônico, não, mas podia ser irônico também. Pô, eles podem estar fazendo ironia aqui. Isso aqui tá. Esse cenário todo aí tá como o diabo gosta. Mas diz assim a nota dos advogados. Malandros, espertos, esses advogados. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília. A Michelle estava em casa. Ela não foi junto, não. O que será que houve aí? Por que a Michelle não foi junto, né? Mas ficou hospedado, diz a nota para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país, Bolsonaro, mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, olha só, sinônimo de húngaro, a convite do ex-presidente brasileiro, conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Eu estava falando há pouco que eles estavam analisando o cenário internacional, mas pelo jeito não, né? Era só da Hungria e do... O que o Bolsonaro quer saber sobre a Hungria, né? Bom, quaisquer outras interpretações que extrapolam as informações aqui repassadas, está falando já no New York Times aí, né? Que o New York Times disse que ele se escafedeu lá para dentro da embaixada lá e estava refugiado, né? Porque saiu
Eu aqui, só para finalizar, queria introduzir um outro dado interessante aí, que é daquele áudio do Mauro Cid. Vocês acham que é o Firo, né? Num determinado momento, quando ele diz assim: Ah, vocês da Polícia Federal não querem saber sobre o encontro secreto do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes na casa do senador presidente do Partido Progressista? Não querem saber? Eles não quiseram saber. Quando foi isso? Foi durante essa estada um pouco antes? Depois? Depois, claro, depois. Ou não? Bom, então diz assim, finalizando, né? Que o New York Times está delirando, né? Está fazendo ficção. Sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. Opa! Se é um rol de fake news, tem que ir para o inquérito de fake news que está sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Então, tem mais um inquérito aí para o Bolsonaro se explicar aí. Fake news, né? Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes se ocupa disso aí. De qualquer maneira, eu estou atento a esses acontecimentos aí. Gostaria muito que vocês me acompanhassem, hora a hora, no meu blog polibibraca.com.br. Eu não durmo. Eu não durmo em serviço. É isso, senhores.